Seguimos falando sobre o futuro da gestão territorial no Brasil. Agora a palestra do deputado federal Alceu Moreira, que faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos acompanhar. Com certeza um fórum qualificadíssimo, uma honra para mim poder estar entre vocês, certamente com prejuízo do conhecimento bem aquém daqueles que estão aqui ao longo dessa mesa, mas eu queria citar algumas coisas que são fatos. Primeiro, um país que planta feijão há 500 anos e tem um plano safra todo ano, não tem projeto agrícola nenhum. Não tem planejamento nenhum. Ou é possível mesmo que alguém faça investimento em agricultura e não permita o grau de transversalidade que tem todo esse processo? Não permite todas as causas e consequências para ele poder fazer um planejamento, no mínimo de médio e longo prazo. Quer dizer, nós não temos condição de fazer planejamento agrícola, no mínimo por 10 anos. Como o cidadão põe a estrutura para fazer a industrialização do produto agrícola ao longo desse país desse tamanho, se o planejamento do trilho do trem que estava programado, ele não sabe quando passa? Quando é que a logística entra no processo? Quando é que o processo de financiamento entra nesse processo? Estão todos interligados. Porque, para um processo ter viabilidade econômica, ele tem que ter todas essas relações levadas em consideração para montar o projeto. Mas não. Todo ano tem tapete vermelho no Palácio, um mundo de aplauso e discurso para fazer o outro plano safra. E nós plantando feijão há 500 anos. Mais plano safra, plano safra, plano safra. Eu acompanho o Evaristo há bastante tempo. E fico pensando o seguinte. Ali no Congresso onde eu estou, elege-se 513 parlamentares e ele sai da direção do trator, do balcão do açougue, da prateleira do supermercado, da roça, dos consultórios dentários, médicos. Ele sai de todos os lugares. Ele não faz concurso. Ele passa uma eleição e chega ali. Chegando ali, ele tem que decidir sobre este mapa que o Evaristo colocou aqui. E ele vai se deparar com uma coisa importantíssima. Ali naquela casa, o eu acho e a discurseira vale mais do que todo o fundamento científico. Nós passamos horas e horas e horas e horas estabelecendo as nossas diferenças. Nós temos uma dificuldade imensa de ter a cultura de produzir a convergência, de buscar o acordo, buscar a convergência sobre o que pensamos. Por quê? Porque os espaços políticos, para nós correr atrás do nosso eleitor, tem que carimbar o eleitor com as minhas marcas. E se eu for igual, eu não posso me diferenciar dos outros. Então, passo a vida inteira fazendo uma discussão absolutamente sem nenhum fundamento para encontrar diferença onde rigorosamente ela não existe. Pautas, por exemplo, como a questão ambiental, né? É possível mesmo nós fazermos toda uma pauta ambiental para discutir a questão da territorialidade brasileira e menosprezar nesse processo todo o conhecimento da Embrapa? É possível que, em algum momento da história, o Instituto Chico Mendes tinha muito mais força do que a Embrapa? Sim, sim, com certeza. Podia muito mais. Andavam pelos corredores do Congresso, aqueles doentes mental, eles não são ambientalistas, eles são ambientaloide. Ele acha que sabe, prega por um viés ideológico, não tem nenhuma fundamentação científica ou bibliográfica, nada, mas ele fala como se ele fosse o absoluto dono da verdade, defendendo teses. E nós ficamos nesse processo, com, claro, algumas dicotomias. Por exemplo, somos um país com vocação rural, mas temos 16% da população vivendo na colônia e 84% no centro urbano. Tem gente falando sobre o Código Florestal comigo e meu querido ex-ministro, Aldo Rebelo, que a única coisa que ele viu plantada foi uma florzinha na soldeira da janela do apartamento onde mora. Não sabia nada sobre isso. Então, nós temos um país urbano que se sustenta pela economia rural. Ora, se nós temos 84% da população urbana, é aqueles parlamentares que estão nos corredores do Congresso. E é a cabeça montada com a lógica urbana que está ali. Quando nós nos reunimos para discutir
agricultura, logo vem a criminalização do produtor. Sabe qual é meu apelido? Eu não tenho um palmo de terra, viu, pessoal? Eu conto muito arrendo algumas terras para plantar de vez em quando. Meu apelido é ruralista. Como se eu fosse um criminoso. Tá? Anteontem, não, na semana passada, nós vimos um crime indígena no Maranhão. A imprensa inteira falando que os fazendeiros estavam matando os índios. A área toda é 550 hectares. O maior lote tem 30 hectares. Os ocupantes são afros. Os que estavam querendo tomar a terra e os outros. E a etnia não existe, é a gamela. Não existe etnia, há muito tempo que foi extinta. Então nós temos um conflito por terra indígena, onde não tem terra indígena nem índio. Não tem nada. Não tem índio lá. O conflito é completamente fictício. De separo a mão de um índio. É mentira, não te separo. Mas os jornais estampam em páginas inteiras esta mentira como se verdade fosse. Por que será? Porque lá nos jornais estão os urbanos. Eles estão doidos para acreditar numa coisa dessa por causa do coitadismo indígena. Aliás, na retina deles está sempre um índiozinho sujo, mal vestido, pobre, faminto. É? Agora, estava na Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que legislar para o índio poder ter propriedade da terra dele. Poder financiamento do banco, o índio não pode ser a vida inteira uma pessoa que tem que ser, o destino dele é segregá-lo no confinamento das matas. Não, ele tem uma evolução sociológica natural. Ele vai se integrando. E cada um no seu estágio, a evolução que acontece naturalmente no processo. Eles têm que ser vistos desta forma. Como eu vou tratar o índio que está querendo ir para a universidade com a mesma política da terra do que quer o isolamento das matas? Ele não quer, ele quer a universidade. Por que eles têm 14% do território e não pode comprar um trator para plantar? Eles não podem. Sabe o que eles fazem? Fazem um contrato de gaveta e aí um fazendeiro vai lá e alega a terra deles. E é um contrato completamente fora da lei. Todo mundo sabe que é assim. Então, pessoal, quando nós estamos discutindo tudo isso aqui, com todo o conhecimento que nós temos, eu imagino, intuo, que se há uma coisa que deve ser feito agora, é autorizar, do ponto de vista da hierarquia política, poder de mando, instituições como a Embrapa, como o IBGE, né, autorizar que as políticas saiam dessas instituições. Não é dado a nenhum governante o direito de inventar nada, porque a agricultura não é um laboratório para cobaias. A gente precisa trabalhar isso com maior profundidade. Empoderar a Embrapa, por exemplo, é fazer nascer as políticas agrícolas a partir de todos esses dados trabalhados. A chance de nós errarmos nisso era infinitamente menor. É bom até para o banqueiro, porque a segurança de receber é infinitamente maior. Bom, no Congresso, a gente consegue discutir algumas coisas que podem mudar, muito lentamente. Aliás, se há um lugar de descompromisso com tarefa, tempo e resultado, é no Legislativo. O resultado não interessa quando vem. O tempo é infinito. Tá? Parece que nós vamos viver 300 anos. Tá? A gente está ali conversando, sabe que o resultado é logo ali, mas não, vai deixando, rolando. Se nota perfeitamente que lá também não tem um processo de gerenciamento para nós conseguir priorizar as mais diversas discussões e trabalhar com essa relação de tarefa, tempo, resultado, que para nós seria importante. De qualquer sorte, pessoal, no caso da ocupação das terras agrícolas, pelo exíguo espaço que nós ocupamos, a tecnologia ocupada, o grau de competitividade, certamente até pela nossa imigração, nós acabamos desenvolvendo um processo invejável. Ou nós somos altamente competitivos, porque nós temos que produzir soja no Mato Grosso, e ele chega num aviário do Rio Grande do Sul, onde o frete custa 3 vezes o saco de milho. 3 vezes o valor do milho produzido lá na lavoura. O frete para chegar lá. Mesmo assim, nós somos altamente competitivos. Mas este processo também tem problema de exaustão. Por quê?
Porque também nesse processo, além de todo o gerenciamento, nós não temos controle sobre os nossos sócios ocultos. Por falta de recursos para a Embrapa, por exemplo, eu não estou dizendo que acontece, mas se a Monsanto é capaz de conseguir produzir um produto que controla tal ou qual erva e deixa outra nascer com absoluta saúde, a mesma Monsanto pode criar no ano seguinte uma erva daninha para me fazer comprar o produto deles. Pode ou não? Claro que sim. O mesmo laboratório que faz o produto para matar X, faz para criar X. Como a nossa empresa de pesquisa não é capaz de fazer o contraponto, nós viramos cobaia da vez. Então, nós temos o nosso sócio oculto, né? Ele está de fora da propriedade e ele bota o preço dos produtos que ele vai vender para nós pelo preço que ele acha que a gente pode pagar. Não é pelo preço que custa, não tem nenhum controle sobre isso. Então, eu tenho no Rio Grande do Sul hoje, pessoal, eu tenho uma máxima, que é o seguinte, eu tenho um produtor de arroz que quebra com o silo cheio. Isso é possível? É. O cara produziu o máximo e quebrou. Tá? Porque não tem política, não tem controle. Os custos de produção ao longo desse tempo, com um juro inventado num ano e outro, levou ele a quebrar. Ele tem um mundo de máquina velha, ele está completamente falido e ele tem uma produção da melhor qualidade. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte. Fazer gestão territorial é de fundamental importância, mas para a gente apropriar esse conhecimento, ter sede dele e usá-lo como ferramenta contínua, ele precisa deixar claro quanto ele bota no meu bolso a cada ano. Assim como não dá para empilhar os dados, tá? Ninguém luta sem causa. Ou ele sabe como utilizar isso de forma a gerar resultado para ele, ou então ele não vai utilizar. No caso da agricultura, ele já descobriu isto. E ele está usando tecnologia como nunca. 20 anos atrás, o cidadão que estava dentro da porteira e só falava com isso. Nos organizamos muito. Temos aqui, no entanto, uma quantidade enorme de inimigos ocultos. Né? Eu estou terminando agora uma CPI da FUNAI e do INCRA, que tem ONGs que recebem no ano 40 milhões de euros e declara na Receita Federal 600 mil reais. Para quê? Para instigar uma guerra criada, botar índios contra brancos o tempo todo. Instigar. Eles pagaram de fora, está escrito nos documentos, é para criar esses conflitos permanentemente. E nós temos alguém que cumpre esse capricho de colocar, num país desse tamanho, criar o conflito de propósito para nós termos todos os problemas. Hoje, e eu quero concluir com isso, talvez a nossa maior insegurança, por não ter um planejamento um planejamento agrícola de médio e longo prazo, nós não temos segurança do direito à propriedade. Na minha terra, lá na Lagoa dos Patos, tem uma lagoa chamada Lagoa do Peixe. Ninguém preservou mais aquilo do que os pescadores e os produtores portugueses. Pois é. Um dia, alguém aqui transforma aquilo num parque. E vai lá na propriedade do cidadão e bota uma tábua pregada dizendo o seguinte, daqui para lá é erva de preservação. E o cidadão, caminhando no campo dele, leva tiro, porque ele está invadindo uma área ambiental. Lá não aconteceu absolutamente nada, não tem um centavo de investimento público. Não melhorou nada o meio ambiente, mas acabou com a vida daquela população. Não vale nada o terreno que eles têm, não pode vender para ninguém, o plano de manejo não é cumprido, inventaram um parque. Quem criou? Certamente alguém que nunca viu um pé de milho em pé. Né? Mas nós somos cobaia desse processo, estamos com dificuldade mesmo para sair. Tem muita expectativa de que esses ares que estão surgindo agora, e principalmente o que virão para os nossos filhos, gere um país que tenha capacidade de tratar as convergências. Que nós saiamos desses conflitos inventados todos os dias, para viver com ódio, com raiva, ou tentando marcar terreno pela capacidade retórica. Tomara que um dia o conhecimento é que estabeleça a relação do uso da terra e não o que eu acho ou o que eu penso sobre ela. Obrigado.